Boa noite. Câmara de Vereadores reconhece os 25 anos da JR Comércio de Cimento. É uma empresa que gera mais de 300 empregos para a nossa cidade, Passo Fundo, né? E isso nos fortalece e enriquece muito a nossa cidade. Rafael Colucci solicita informações sobre cortes de árvores realizados pela RGE. A gente quer a clareza de que todas essas árvores que vão ser trocadas, retiradas, cortadas, elas realmente precisam ser. O que elas oferecem risco, porque ela não pode simplesmente cortar uma árvore porque ela está atrapalhando a rede elétrica. Saul Spinelli sugere criação do programa Família Acolhedora para idosos. Nossa ideia é de que nós estruture no município famílias aptas a receber, a acolher idosos em situação de vulnerabilidade, semidependentes, estruturar lazer, educação. A Câmara de Vereadores realizou ontem uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da JR Comércio de Cimento e Concreto. A solenidade foi proposta pelo vereador Renato Tchecker. Com a missão de ser referência no segmento da construção civil, a JR Comércio de Cimento e Concreto foi fundada em 1994 e hoje emprega mais de 300 colaboradores. E esse foi apenas um dos motivos que levou o vereador Renato Tchecker a propor a solenidade. Ele comenta que valorizar os empresários locais é uma de suas prioridades. A gente, desde quando começou os trabalhos aqui na Câmara como vereador, é valorizar pessoas de bem e principalmente os nossos heróis, né? Nossos heróis no nosso Brasil realmente são os nossos empresários. E nós se deparamos então com muitos empresários muito significativos no nosso grande bairro São Cristóvão. Que bom se eu pudesse homenagear todos, né? Mas a empresa JR se instalou no nosso grande bairro São Cristóvão há 25 anos atrás. Então, por que não, né, dentro dessa data aí, a gente trazer o nome desta empresa para ser homenageada aqui na Câmara de Vereadores? Foi aprovado por unanimidade essa nossa homenagem. Então a gente fica muito contente, né, da empresa também ter aceitado esta homenagem. Como digo, é uma empresa que gera mais de 300 empregos para a nossa cidade, Passo Fundo, né? E isso nos fortalece e enriquece muito a nossa cidade. E a gente tem que desejar que venha mais 25 anos para essa empresa, que a gente torce que cada vez seja mais sucesso, né? Que cada vez fortaleça mais a empresa JR, assim como muitas empresas na nossa cidade de Passo Fundo. Mas hoje, realmente, está de parabéns a nossa empresa dos 25 anos de JR, em nome da família JR, do nosso presidente, né, o Roberto Andrieta, e toda a família que são sócios da empresa. É mais uma empresa familiar que está dando certo na nossa cidade de Passo Fundo. O presidente do Grupo JR se emocionou na tribuna ao lembrar momentos que marcaram a história do empreendimento familiar. Tudo começou quando ele, na época funcionário do Grupo Andretta, decidiu lançar o próprio negócio com o pai. JR de João e Roberto, né? Então, fundamos lá em 1994, eu e meu pai, né, João e Roberto, fundamos a empresa JR Comércio de Cimento, uma empresa que estava se propondo atender o mercado apenas com cimento. Com o passar dos tempos, dos meses, dos anos, nossos clientes não estavam satisfeitos com a venda somente de cimento e passou a exigir que tivéssemos mais mix, mais itens para atender a toda a obra. Então, a gente, numa evolução nesses 25 anos, chegamos hoje a ter 20 mil itens em estoque à pronta entrega. Nesses 25 anos, né, após ali uns 10 anos, praticamente a cada 2 anos, começamos a incorporar novas empresas no Grupo JR. São empresas que vieram a satisfazer as necessidades da construção civil. Um exemplo, JR Pronto Indústria de Corte e Dobra. Passamos a não ter mais apenas comércio, e sim passamos a fornecer para nossos clientes um serviço, né? Após isso, passamos a abrir uma importadora em Itajaí, no qual deu uma condição diferenciada de preço e de volume, onde conseguimos atender grandes obras.
Mais tarde abrimos a construtora New House, né, que construiu diversas obras aqui em Passo Fundo, né, e agora, por final, na última sexta, inaugurada a Telha Forte, aonde se somou a Tela Forte, que é inédito aqui na nossa região, não existe nenhuma produção de tela, e a telha, a gente está inovando, então, além das telhas tradicionais, as telhas termoacústicas e painéis isotérmicos. E estamos preparando o lançamento de uma nova loja, que na verdade é antiga, mas ampliada e reformada, né, que será inaugurada agora no dia 7 de dezembro de 2019. E por hoje ser referência no segmento em que atua, a homenagem à JR também foi prestigiada pelas entidades que representam o comércio. A CDL, que representa mais de 1.500 empresas, fica muito orgulhosa com o aniversário de 25 anos da JR. Realmente uma empresa de exemplo para a nossa cidade e região, porque não é qualquer empresa que emprega 300 pessoas e também fomenta esse mercado da construção civil, que é um mercado que teve uma fase difícil, uma crise desde 2014 e que do ano passado para cá começou a se recuperar, e a JR sempre a mil, nunca desistiu e muito pelo contrário, inaugurou um CD maravilhoso, também teve a inauguração da Telha Norte na sexta-feira. Então fica aqui o nosso parabéns, o nosso abraço e o nosso orgulho por ter a JR aqui na nossa cidade. Roberto, com a sua empresa, 25 anos aqui em Passo Fundo, né, ajudando tanto no desenvolvimento de Passo Fundo, tanto na geração de emprego e renda, né, impostos para a nossa cidade, e isso é uma coisa muito importante. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município também ressaltou a importância do empreendimento através da geração de emprego e renda. Um setor muito importante dentro da nossa economia e tenho certeza que muito bem valorizada pela Câmara de Vereadores através dessa homenagem. Toda a família JR vem investindo em Passo Fundo, vem apostando em nossa cidade, acaba de realizar investimentos importantíssimos a fim de possibilitar crescimento contínuo, o que significa que Passo Fundo demonstra também, obviamente, um bom ambiente para se empreender. Então nós estamos muito felizes pela homenagem, viemos aqui prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade e principalmente abraçar a toda a família JR em nome do nosso querido Roberto e também do Jonatas, enfim, a todos os seus colaboradores que vêm ajudando Passo Fundo, sendo uma das tantas empresas que ajudam Passo Fundo a ser realmente protagonista hoje na metade norte do estado. Iniciou ontem o período para remanejos da rede municipal. Podem fazer o pedido professores do ensino fundamental e da educação infantil, além de funcionários das escolas. O formulário online ficará disponível até o dia 29 de novembro. Mais informações pelo telefone 3316-7290. E no próximo bloco você vai conhecer os detalhes do programa Família Acolhedora para Idosos. A criação foi proposta pelo vereador Saul Spinelli. Um dos grandes problemas quando nós falamos de câncer de próstata é que ele demora muito para trazer sintomas. A grande maioria dos pacientes com câncer de próstata não tem sintomas, a não ser em fases avançadas. Essa é uma pergunta frequente. Nós sabemos que a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Mas isso não quer dizer que pacientes com menos idade não possam ter, muito pelo contrário. Na verdade, os cânceres de próstata que acontecem em pacientes mais jovens, regra geral, são os mais agressivos deles. Uma das alterações que nós temos quando temos o câncer de próstata é o enrijecimento, o endurecimento da próstata. Mas quando você faz o toque, você vê um endurecimento, isso direciona para um exame mais específico que é a biópsia. Existe um aumento do risco de desenvolver câncer de próstata naqueles pacientes que têm um familiar de primeiro grau com câncer de próstata.
O câncer de próstata mata e mata bastante. Além de ser muito frequente, é o tumor mais frequente no homem. O câncer de próstata mata, em média, de 15 a 16 mil brasileiros todos os anos. A prevenção é fundamental para tudo. Tem que acabar um pouco com esse estigma do toque retal. Às vezes, por conta de um toque que dura de 6 a 10 segundos no máximo, você consegue diagnosticar de forma precoce um tumor agressivo e ser curado dele por conta desse tipo de atitude. Então, a prevenção é tudo. O Jornal da Câmara retorna para apresentar um pedido de informações protocolado recentemente. O vereador Rafael Colucci quer saber qual é o critério da RGE para o corte de árvores. O parlamentar comenta que recebeu em seu gabinete diversas reclamações sobre o corte de árvores que aparentemente não apresentam riscos. Por isso, ele está solicitando da empresa um relatório que comprove a indicação das podas. A gente entende que um projeto da RGE precisa ser realizado, precisa ser avançado, mas a gente quer a clareza de que todas essas árvores que vão ser trocadas, retiradas, cortadas, elas realmente precisam ser, ou que elas oferecem risco, porque ela não pode simplesmente cortar uma árvore porque ela está atrapalhando a rede elétrica. Então tem que ser adaptado e tem que ser reconhecido que no passado foram feitos cortes que não eram o correto e hoje as árvores ficaram desse jeito. Então a culpa é de quem? Quem que fez isso? Não pode o meio ambiente, não pode as árvores, não pode a sociedade aceitar e também a comunidade ver que a gente está com um projeto aqui na cidade que só pensa em retirar as árvores. Então, justamente, fomos provocados pelas pessoas que sabem do nosso envolvimento tanto com a causa animal quanto com o meio ambiente, nos procuraram, provocaram e nós fizemos essa provocação também para a Secretaria do Meio Ambiente e para a RGE, que possam esclarecer, através de um relatório, de quais são as árvores, quantas são, quantas vão ser plantadas e por que cada determinada árvore está oferecendo o risco naquele momento. Porque isso é transparente até para nós subir na tribuna depois se tiver que defender. Porque acontece que se não tiver transparência e clareza nas ações, ninguém vai ficar a favor disso, porque é um pecado cortar um grande número de árvores. E eu pego o exemplo de uma árvore que eu vi na esquina da minha casa com uma plaquinha e que aparentemente não tem nada de risco nem para as pessoas, muito menos também para a cidade, para quem transita ali. Então eu acho que isso também demonstra que a RGE e a Secretaria do Meio Ambiente tem sim que esclarecer para as pessoas o porquê disso e ainda estamos aguardando, aproveitamos agora para lembrar a eles que nós estamos esperando, porque as pessoas estão esperando a resposta e cabe a esse vereador devolver a resposta para quem nos procurou. O país, que era considerado jovem, vive o aumento da expectativa de vida. Até 2060, a população com 80 anos ou mais deve somar 19 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Por isso, os idosos estão entre as preocupações de nossos governantes. O vereador Saul Spinelli, por exemplo, protocolou um projeto de lei para criar em Passo Fundo o programa Família Acolhedora. A exemplo do que já acontece com crianças e adolescentes, a ideia do programa é oferecer aos idosos um espaço de convivência, afeto e atenção. O vereador ainda destaca que o programa também busca garantir a eles suas necessidades básicas. Esse programa ele é semelhante ao programa Família Acolhedora, que é destinada a crianças e adolescentes. E que em Passo Fundo, através da gestão do prefeito Luciano Azevedo, fechou 2 casas de acolhimento de crianças e adolescentes em função da destinação de recursos próprios para o programa de Família Acolhedora e para o projeto Guarda Subsidiada. A nossa ideia é de que nós estruture no município famílias aptas a receber, a acolher idosos em situação de vulnerabilidade,
semidependentes, estruturar lazer, educação, a saúde para este idoso. Isto já funciona em outros municípios, em outros estados, em outros países. É o caminho da solidariedade, da fraternidade, cuidar da pessoa idosa, que logo ali na frente vai ser a grande maioria da nossa população. Nós teremos aí 3 idosos para cada uma criança, para cada um adolescente. Então, esse projeto ele foi protocolado, ele vai ser discutido, debatido com a população e a gente espera que seja mais uma ferramenta para a rede de proteção do idoso aqui em Passo Fundo. E a defesa dos direitos da terceira idade é uma pauta defendida por Saul desde o início de seu mandato. Ele é autor de outras propostas apresentadas nesta temática. Nós temos o projeto Centro-Dia, que é um espaço destinado para de manhã e de tarde o idoso ficar nesse espaço e à noite volta para a dependência da sua família, com o convívio dos seus familiares, tanto na iniciativa privada quanto no público. Nós estamos articulando com o senador Álvaro Dias, que tem um projeto de lei que facilita a instalação de centros-dias. Esse projeto já teve parecer favorável na Câmara de Deputados e no Senado, no CCJ, na Comissão de Justiça, e nós esperamos que ainda este ano seja aprovado, que facilita aqui na ponta a abertura de centro-dias, e para isso nós estamos conversando, dialogando com a população, dialogando com os residenciais, né? Outra questão também é o diálogo que fizemos com a Polícia Civil, com o delegado Adroaldo Schenkel, com a Universidade de Passo Fundo, para os cartórios especiais destinados a receber denúncias de maus tratos para os idosos, com os idosos. Então isso também está bastante adiantado, já está funcionando, porque quando o idoso ele é maltratado, ele é violentado, tem que ser feita a denúncia para que os órgãos competentes tomem as devidas providências. Pedro e Tânia de Boa são os convidados do Literatura Local, que vai ao ar esta noite. O programa é uma parceria com a Academia Passo Fundense de Letras. Eu sou um escritor de passagem, né? Eu vou da sala para o quarto, eu passo ali no escritório, escrevo, né, um pouquinho, depois volto, escrevo mal. Então eu sou escritor de passagem, não tem hora, toda hora é hora. E você diz que a produção que você coloca no caderno é fruto de inspiração, é fruto de observação, é fruto de muito suor. Como é que tu reputa isso? É a soma de todos. De tudo? É a soma de todos os erros, né? A soma de todos os erros acaba o papel. Obviamente, a vida ao redor, né? Como diria o som ao redor, a vida ao redor. Sim. É a leitura que a gente faz da vida. A contingência, as circunstâncias, as notícias. Então eu vejo essas coisas, os fatos acontecerem, feiras de livro e tal, eu só boto a ideia no caderno quando eu chego em casa e depois eu desenvolvo o texto, porque daí eu lembro das cenas, eu lembro de tudo e boto no papel. Uhum. Mas eu também escrevo à mão, só que o meu caderno é sujíssimo, entendi, riscadíssimo, e só pode sair daquele caderno quando a minha ideia estiver pronta. Aí vai para o computador limpo, que daí dorme na minha gaveta um período grande, que eu vou relendo, para depois ir para o livro. Assista ao Literatura Local hoje, logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.